Amém, irmãos? Amém. Olha só, então nós vamos voltar a ler o texto aqui de Jonas. Eu vou ler só algumas partes para não ficar muito longo, né? Então, nós vamos ler no Jonas, capítulo 1, versículo 1. Jonas 1, 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Amém? Amém. No subtítulo fala assim, ó, a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Jonas 1, 1. Então diz assim o texto, ó. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Amém. Olha só, nós vamos iniciar com esses versículos aqui. Irmãos, é importante nós entendermos uma coisa. Observa o comecinho eu sempre falo aqui, irmãos, quando você lê a Bíblia, observa em detalhes a palavra de Deus. Se você observar, você vai ver coisas grandes. No comecinho do texto, o que ele diz ali? Veio o quê? Veio a palavra de Deus para Jonas. Deus falou com Jonas. Irmãos, da mesma forma que Deus falou com Jonas, hoje Ele fala com qualquer pessoa aqui nessa terra. O que veio para o Jonas? A palavra de Deus veio para Jonas, falando com ele, não é assim? Olha só, como que Deus fala comigo e com você? Através da palavra. A gente sempre fala, né? Quando você está orando, quando você está falando com Deus, né? Você está orando, você está falando com Deus. Quando você pega a Bíblia para ler, Deus está falando com você. Quando você vem num culto como esse, Deus já preparou uma palavra para você ouvir. Vocês observaram aqui, nós lemos antes todo esse texto aqui. O Jonas ouviu a palavra de Deus, não foi assim? Ele ouviu a palavra de Deus, mas ele não colocou em prática. Aí é que está o erro hoje de muitas pessoas. Muitos ouvem a palavra, muitas pessoas ouvem, mas elas não colocam em prática. E aí surgem os transtornos que surgiu com Jonas. Deu um baita transtorno na vida desse homem aqui, por quê? Porque ele não colocou em prática aquilo que Deus tinha falado no coração dele. Irmãos, toda palavra que Deus falar com você, ou aqui na igreja, ou quando você estiver lendo a Bíblia, essa palavra tem um propósito. Está lá no livro de Isaías 55, se eu não me engano, 11. Fala que a palavra de Deus, ela vem com um propósito, ela não vai voltar vazia sem cumprir aquele propósito. E aqui nós observamos ali que depois veio de novo uma palavra para Jonas, para ele ir lá pregar, e realmente ele foi lá pregar para esse povo lá, onde aqui nós lemos no finalzinho que tinha 120 mil pessoas que não conheciam a Deus. Eles não discerniam a mão direita da mão esquerda no sentido espiritual. Eles não tinham conhecimento espiritual nenhum.
E Deus, o propósito de vir aquela palavra para Jonas era esse. Era que Jonas fosse à cidade de Nínive, pregasse para aquele povo, e Deus conhece todas as coisas, sabia que aquele povo ia se arrepender. Nós não lemos todo o texto aqui, mas na sequência fala que o povo todo se arrependeu, inclusive o rei. O próprio rei decretou que todo mundo tinha que se sujeitar, inclusive cachorros, tudo. Tinha que sujeitar, as criações tinham que sujeitar. E ficar sem comer alguns dias lá, porque ele proclamou um jejum, para que não viesse a destruição sobre a cidade de Nínive. A Bíblia diz que Deus falou que o anúncio de Jonas era esse: em 40 dias, Deus vai destruir a cidade de Nínive, por causa do pecado. Então, o Jonas, na segunda vez, nós lemos ali no capítulo 13, ele foi e se cumpriu aquele propósito que Deus tinha, que era salvar a cidade de Nínive. Irmãos, olha só, quando Deus fala com nós, sempre tem um propósito. Ou para endireitar nossas veredas, ou para nos alertar, para nós não cair numa fria, né? Ou muitas vezes Deus traz uma palavra para falar com nós, mostrando que Ele tem um propósito na nossa vida, que Ele quer usar a nossa vida, como aconteceu com Jonas, como aconteceu comigo, Deus falou comigo na palavra. Então nós temos que estar atento à palavra. Muitos transtornos vêm na vida das pessoas porque elas não dão ouvido à palavra, até ouvem, mas não colocam em. Foi o que aconteceu com Jonas. Mas Deus é misericordioso e foi bom com ele. Né? Veio ali, fala que veio uma tempestade sobre o mar onde estava Jonas. Então muitas tempestades que surgem na minha vida e na tua vida, muitas vezes não é o diabo, não. Muitas vezes é a desobediência nossa. A nossa desobediência causa transtorno. E às vezes, irmãos, Deus é tão bom. Aqui com Jonas ele falou 2 vezes. Ele falou 2 vezes com Jonas. Falou a primeira vez, a segunda vez. E o Jonas foi lá cumprir o propósito. Né? Quando você recebe uma palavra numa reunião como essa, você lê em casa uma palavra, você assiste uma pregação e Deus usa uma palavra. E daqui a pouco, 2, 3 dias depois, uma semana depois, vem a mesma palavra, ou você abre a Bíblia e lê a mesma palavra, não é uma coincidência, é Deus falando com você. Você não deu ouvido, Ele está tentando fazer com que você ande na palavra dEle. Quando um pai vai instruir o filho, né, ele fala com a criança. Quando Deus quer nos instruir, Ele fala com nós. E se nós estivermos atentos e der ouvido à palavra de Deus, nós vamos impedir, muitos transtornos vão ser impedidos na nossa vida. O transtorno veio exclusivamente aqui, porque esse homem ele não aplicou aquilo que Deus falou no coração dele. Por isso que às vezes as pessoas sofrem anos, Deus fala, a pessoa fica o tempo, mas um dia ela cai em si, porque a palavra ela não vai voltar vazia. A palavra de Deus não vai voltar vazia. Então veja bem, comigo e com você é a mesma coisa. Deus vai falar a mesma coisa através da palavra. Não tem outra maneira de Deus falar com nós, a não ser através da palavra. Porque há muitas vozes e há muita mentira e muito engano de Satanás. Fica com a palavra. Eu prefiro a palavra. Ah, o Senhor me falou isso. Não, se Deus não me confirmar na palavra, Deus não falou nada. A palavra é a verdade. Então nós temos que ficar aqui. Jesus falou assim, ó, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Da mesma forma que Ele falou com Jonas, Ele fala com nós. Vai vir a palavra para você, talvez já até veio, né? E você talvez resistiu, né? E talvez as coisas às vezes não vão bem, por quê? Porque você resistiu à palavra, não colocou em prática. E aí hoje você está colhendo algumas coisas aí. Tem que voltar atrás, né? E pedir para Deus, Deus, me mostra, me trabalha no meu coração, me dá força para me aplicar a palavra que tu falou no meu coração. Irmãos, olha só, Deus falou comigo tempo atrás, aí, antes de eu começar a pregar a palavra, e eu fui fazer outras coisas, eu tinha uma fabriqueta e tal, tinha de tudo para dar certo, fazia tudo certo, pagava imposto, fazia tudo correto, né? E buscava em oração, e buscava a Deus, e nunca funcionou aquele negócio, porque não era o propósito de Deus.
Eu já tinha falado qual que era o propósito. E às vezes a gente deixa a palavra de lado e faz a nossa vontade. Aí é que dá problema. Aquilo trouxe um transtorno que você nem imagina. Porque aí nada funcionou, aí virou só em despesa aquele negócio lá, só deu prejuízo. Então, por isso que nós podemos evitar os problemas lá fora, lá na frente. Como nós vamos evitar? Quando Deus falar com nós prontamente, não só ouvir. Lembra que Jesus falou, outro dia nós falamos aqui? Feliz não é aquele que ouve, é aquele que pratica. Estou feliz, estou lá na igreja ouvindo a palavra, mas tem praticado, aí é que está o detalhe. Jesus falou, feliz não é o que ouve, feliz é o que pratica. Então, muitos ouvem a palavra, né? Mas poucos praticam. E a falta de praticar a palavra gera esse transtorno. A gente às vezes vai para caminhos errados, vai para caminhos que não devemos ir, e acabamos indo, e aí vem as consequências. Foi o que aconteceu com Jonas. Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Então, eu colhi esse amargo aí quando eu botei uma fabriqueira de calçado lá. Fui fazer o que Deus não tinha mandado fazer. E me deu um prejuízo grande. E até, meu amigo, até eu entrar na linha de novo, até Jesus me tirar do peixe, deu o que falar. Então, Deus tem falado com nós, não devemos sair da presença dele. Todo mundo lê aqui a Bíblia, quem não lê, ouve, né? Nós todos conhecemos a palavra de Deus. E quando você vem na igreja, Deus está falando com você, pode ter certeza disso. Irmãos, sempre quando nós fizemos os cultos, tanto aqui como lá em Santo Antônio, na segunda-feira, eu já começo a orar para Deus dar uma palavra para nós. Na segunda-feira. E vai de nós botar em prática ou não. Então, muitas coisas já podiam ter mudado na nossa vida. E não muda por quê? Porque nós não estamos dando ouvido a... E às vezes as pessoas dizem, mas eu estou na igreja, as coisas vão de mal a pior. Né? Só que não está praticando a palavra e o vento está pegando. Foi o que aconteceu com Jonas. Deus era com ele que não era com Deus. Deus é com você, mas às vezes nós não somos com Deus. E aí dá esse problema todo aí. Então nós podemos evitar coisas ruins na nossa vida estando atento, aplicando a palavra. Se Deus falou que não, é não. Irmão, sempre vai vir a palavra então para nos corrigir, para nos ajudar, para nos dar uma direção. Deus ele não vai mandar uma palavra para nós só para brincar com nós. E a palavra que ele envia não vai voltar vazia, vai ter que se cumprir. E eu passei aquele transtorno, e passou um ano, e passou 2, passou 3, mas teve que se cumprir aquilo que Deus falava. Estou pregando a palavra hoje. Demorou e podia ter podia ter começado a pregar bem antes. Quantas pessoas podiam ter conhecido Jesus? Pela desobediência. A desobediência leva o homem a transtorno. Amém, irmãos? Amém. E assim, irmãos, Deus ele conhece o coração de cada um de nós. Às vezes a mesma palavra que é pregada aqui, Deus fala diferente, um coração diferente, porque cada pessoa tem um problema, cada pessoa ele quer dar uma direção. E às vezes a mesma palavra ele ministra no nosso coração. E vem, às vezes, um culto como esse, a gente está falando, daqui a pouco aquela palavra entra. E é ali que está a nossa bênção, vai ficar naquela palavra. E der ouvido, ali está a nossa bênção. Ali que Deus vai nos abençoar. Foi ali que Deus abençoou Jonas. Naquela palavra ali, vai e prega. Era a palavra de bênção para ele. Ele não foi. Né? O que aconteceu, irmãos? Quando eu desobedeci a Deus, andava a alma perturbada, preocupado, angustiado, nervoso, porque as coisas não davam certo. Quando eu me encaixei no propósito de Deus, e o que aconteceu? Gerou paz. Deus está no controle. Né? Se Deus está no controle da nossa vida, para que nós andar preocupados? A Bíblia diz assim, não andeis ansiosos e preocupados de coisa alguma. Tem pessoas que não vivem o dia de hoje. Pessoas que não conseguem viver o dia de hoje. Porque já está vivendo o amanhã. Cada dia o seu dia. A Bíblia diz assim, basta o dia o seu próprio mal.
Então nós temos que viver cada dia, senão não vai viver. Não vai ter paz nunca, se nós não viver o dia de hoje. Não, hoje nós vamos ver o dia de hoje. Amanhã Deus vai agir a nosso favor. Se você ficar preocupado com o dia de amanhã você nunca vai ter paz. Aprenda isso, está escrito na Bíblia isso. Ó. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Então cada dia vai vir um mal. Temos que estar preparado para aquele dia. Amanhã pertence a Deus. Nem sabe se vão estar vivos amanhã. Não é assim? Amanhã nem sabemos se vão estar vivos, para que está se preocupando com amanhã? Amém, irmãos? Então eu vou deixar essa palavra para os irmãos aqui. Fique atento. Ó. Irmãos, quando você lê a Bíblia, lê bem devagar. Ora antes, Deus, o Senhor quer falar comigo, o Senhor fala comigo na palavra, me dá uma direção. O Espírito Santo vai me dirigir aqui. E Ele vai te dirigir. Se eu estava com a Bíblia ali lendo um texto que não tinha nada a ver. Eu tinha um texto que não tinha nada a ver comigo. Eu estava lendo um texto em Pedro, acho que era não ameis o mundo e nem as coisas que há neste mundo. Parece que era isso. Não. Pela fé você vence o mundo. É uma coisa assim que está lá no livro de Pedro. E do lado tinha uma palavra que Deus queria falar comigo. Deixei a Bíblia aberta. Quando eu botei aqui os olhos naquela palavra, Deus falou comigo. Ó, isso aqui é para ti. E era aquilo que eu estava precisando naquele dia, era aquela palavra. Irmãos, Deus sempre vai nos dar a direção na palavra, para nós não errar. Por isso que a gente tem que estar atento. Então nada é por acaso nem coincidência. Eu vi uma palavra lá na igreja, agora liguei a TV lá, o pastor estava pregando a palavra igual. Eu li a mesma palavra. Não é Deus falando com você. Deus tentando te... Não tem muito entendimento na palavra, ora, Jesus me dá entendimento. Mas quando Deus fala, já vem a direção de Deus. Pode ter certeza. Amém, irmãos? Quantas pessoas, irmãos, vou ser bem sério com você, nós usamos muita rede social para evangelizar. E 80% das palavras que eu coloco, pode observar lá, 80%. Não vou dizer que é 100%, porque às vezes eu coloco algumas frases minhas ou de alguém lá. Mas 80% que nós colocamos na rede social é a palavra de Deus. E quantas pessoas foram tocadas? Aqui a Márcia, um dia nós chegamos numa loja aqui na cidade, o cara veio chorando falar comigo, Jair, eu precisava dessa palavra que tu mandou para mim pelo WhatsApp. Então a palavra tem poder ou não tem? Então o negócio é com a palavra. Né? Se nós enviarmos a palavra na rede social, entendo assim, Deus vai se encarregar de dirigir a vida daquela pessoa. Porque a palavra de Deus não é nada do homem. Amém, irmãos? E quando você lê a Bíblia, é a mesma coisa. Quando Deus falar com você, é a palavra de Deus. E Ele quer cumprir algo na tua vida quando vem a palavra. Aqui Ele queria que o homem fosse pregar. Né? Mas Deus fala a cada um, no coração de cada um, segundo a sua necessidade. Deus quer dirigir, Deus quer nos endireitar. Tá? Lembra lá do texto de 1 Timóteo, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Né? É útil para nos ensinar, para nos colocar na linha. A palavra de Deus é útil para isso. Então, conhecer a palavra não resolve. Então, nós temos que estar atentos, né? E procurar colocar em prática para não dar transtorno como deu para aqui nosso amigo Jonas. Mas Deus foi bom com ele, nós lemos ali no capítulo 3, Deus falou com ele, e ele foi lá e pregou, e fala que toda a cidade se converteu ao Senhor Deus. Amém? Então, hoje eu vou deixar essa palavra para os irmãos aqui, né? Não tem outra maneira de Deus falar com nós a não ser através da palavra. Quantas mentiras, quanto engano tem por aí, irmão? Não cai nessa. Tem muita mentira e muito engano. Deus falou. E se não se cumpriu, não foi Deus que falou. A Bíblia diz que quando não cumprir aquilo, não foi Deus que falou. Então o diabo é especialista para manipular e enganar as pessoas. Eu prefiro ficar com a palavra. Se Deus dirigiu na palavra, dirigiu. Se não dirigiu, para mim não interessa. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Amém, irmãos? Então, o que é útil? O que é útil para nos colocar na linha? É a palavra. E se Jonas tivesse dado atenção, né, o povo poderia ter se convertido bem mais cedo lá. Mas ele teve que passar por ele. Não, você lê em casa, lá, não li todo aqui. Você lê a oração que esse homem fez, o desespero dele lá no peixe lá.
clamando pelo socorro de Deus. Não foi só aquela tempestade, depois ele estava desesperado lá no fundo do mar. Ele estava desesperado pedindo socorro de Deus. Deus é poderoso, ordenou o peixe, vomita lá vai lá e vomita esse camarada. Ouviu a oração dele, vai lá e vomita ele lá. Deus tem poder para mandar até nos peixes. Está escrito ali. Vomita esse camarada lá que eu quero ter uma alma na vida dele. E o peixe obedeceu. Está aqui, irmãos, quer ver? E aqui está aqui. No capítulo 2, no versículo 10. O peixe era mais obediente que o Jonas, né? O peixe deu ouvido a Deus, o Jonas não, olha só. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Ele estava mais atento que o Jonas. Amém, irmãos? Então, hoje eu vou deixar essa palavra para você aqui. Se pega com a palavra de Deus. O resto é conversa fiada. Não vai atrás. Irmãos, nós temos um livro dessa grossura aqui, ó, né? Dando direção para nós em tudo que nós vamos fazer. Amém? Amém. Tem gente que vai sair de casa e sai com medo. Já viram pessoas que saem com medo de casa? Pessoas que têm medo da fé e têm medo de sair de casa. Não sei, me acordei hoje com o pé esquerdo. E se a pessoa é canhota, daí como é que é? Essa pessoa é esquerda. Como é que vai? Eu acordei com o pé esquerdo hoje. Né? Eu acho que eu não vou. Tem gente que anula viagem, anula passeio, enfim, deixa de fazer as coisas por um pensamento do diabo, muitas vezes. Lembra da palavra, irmão? O Senhor falou assim: ó, vou guardar a tua entrada, a tua saída e a tua entrada. Ou a tua entrada e a tua saída. Não, mas é a tua saída e a tua entrada. Deus vai guardar. Se você é de Jesus, está falando, não tem diabo, não tem nada que não vai se levantar contra você. Deus vai guardar. Isso. Amém? Então nós temos que estar na palavra, irmãos. Às vezes a gente está mais ouvido para quem? Para o mal do que para a palavra. Amém? Se você, olha só, se você repreender o diabo ele vai vir para cima de você, vai te oprimir. E onde é que está escrito isso? Está escrito o contrário. E as pessoas dão crédito para o diabo, ficam com medo dele. E a Bíblia diz o contrário: eis que vos dei a autoridade para vocês pisar em serpente, escorpião e sobre todo, só um pouco, não, todo o poder do diabo, e absolutamente nada vos causará dano. Está escrito. Entendeu? E às vezes as pessoas têm medo do diabo, da fé, não conhece a palavra. Tem que colocar em prática a palavra. Não, Jesus garantiu, Jesus falou, Jesus é mentiroso? Não, Jesus falou, é assim, pronto, reza e conversa. Amém, irmãos? Amém. Então nós temos que estar atentos, tem muita coisa boa para nós aí na Bíblia. E às vezes a gente deixa passar de largo e às vezes fica dando ouvido ao inimigo e esquece da palavra. E aí é o nosso erro. Por que tem pessoas muito oprimidas e perturbadas? Porque estão dando ouvido a quem? O diabo, porque Jesus falou que se nós estivermos nele, nós temos segurança nele. Não tem lá no livro de Salmos 91 que ele dá ordem aos anjos dele a nosso respeito, não está escrito lá? Então, fé, quando a Bíblia fala em fé, é nós cremos que está escrito. Se está escrito lá, está escrito, pronto. Amém, irmãos? Ando por tudo aí, não tem medo de nada. O diabo até experimenta muitas vezes. Mas como eu conheço a palavra, ele se dá mal. Por isso que você tem que conhecer a palavra. Eu já falei uma vez aqui, né? Eu vou falar mais uma vez, o Timóteo não estava aqui. Eu vinha vindo aqui por dentro, aqui. Não sei como é que é o nome ali. Passo da Forquilha, né? E aí eu passei ali umas 10 horas da noite. Eu vinha de Santo Antônio, eu vinha de moto sozinho. Eu tinha uma motinha uma motinha vermelha que eu tinha. E eu vinha vindo, acho que uns 40 por hora. Aí tinha uma subidinha assim, mas quando eu cheguei bem na subida, quis me dar um medo, uma pressão grande. Quando eu subi com a moto assim, quis me dar um medo grande. Opa, isso aqui é diabo. Eu ia parar a moto, ia uma escuridão só, ia parar a moto e ia repreender o bicho. Digo, mas não vou perder meu tempo. Eu reduzi a moto uns 20 por hora
E olha, demônio, tu está amarrado, tu e os teus demônios aqui nessa região. Sai fora daqui. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Fui embora. Passou a virar opressão. Passei muitas vezes depois de noite sozinho. Entendeu? E quantas pessoas, depois eu falei com os companheiros, quantas pessoas, não, ali eu não passo de noite. Eu acho ruim passar até de dia ali. Entendeu? Porque essas pessoas que eu falei porque não tinham conhecimento bíblico. Daí o diabo oprime as pessoas. E não tem, meu amigo. Se tu não tem conhecimento da palavra, vem um medo e tu não sabe, não repreender o bicho, o camarada corta a volta. Uma pressão do inimigo é forte. Então, o que acontece? Mas se nós estivermos na palavra de Deus, né? Olha só, quem é que venceu aquela batalha ali? Entre o medo e eu, e o bicho. Entre eu e o diabo. Quem é que venceu? Foi quem... Eu venci porque eu conhecia a palavra de Deus, conhecia os meus direitos. E quando eu discerni, não, mas peraí, quem é que quer botar medo? Eu falei, é o diabo, então vou amarrar. Está amarrado em nome do Senhor, bem assim, sai fora daqui. Já era. Peguei minha motinha e continuei. Passo a qualquer hora ali. Porque Deus nos deu a autoridade. Então nós temos que ter o conhecimento de toda a palavra. Tanto nas nossas obrigações, mas também aquilo que tem de bênção para nós. Tem muita coisa de bênção que tem para nós. Nós temos tem muitas coisas que nós temos que colocar em prática, né? Obedecer a Deus, mas tem coisas que nós temos que nos apossar daquilo que está escrito aqui, nos posicionar segundo o que está escrito aqui. E aí nós vamos ser sempre mais que vencedor neste mundo tenebroso. Amém? Amém. Então, vou pedir para o Edeuclésio passar um óleozinho ali para nós fazer a oração. Amém? Estamos aqui também ao vivo, né, pelo Facebook, onde daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração também para as pessoas que estão em casa. Amém? Põe um louvor aí. Sempre no meu perdão. Amém, irmãos? Uma chance igual a essa. Uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença. Nem que seja a Nem que última vez. seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, Assim eu farei. assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Uma chance igual a essa. Uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, eu gritarei.
Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, Se tiver que humilhar, assim eu farei. Assim eu farei. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Eu Espírito. quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade. Fazer tua Doce vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade. Fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Amém, irmãos? Olha só, você vai permanecer com teus olhos fechados e você vai fazer uma oração comigo aqui hoje à noite, amém? Então fala assim, ó, a Bíblia nos garante que o Senhor Jesus Cristo está no nosso meio. Então vamos falar com Ele assim, ó, fala assim, ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me humilho diante de Ti, reconhecendo que eu preciso do Teu perdão e da Tua misericórdia. Jesus, perdoa-me de toda desobediência que eu tive até aqui da Tua palavra. Me perdoa e me purifica com o Teu sangue. Jesus, perdoa todos os pecados que eu cometi, com palavras, com pensamentos, com atitudes erradas. Que o Teu sangue venha me purificar, me perdoa e me purifica. Jesus, que o Teu Espírito Santo, Ele venha tomar o meu ser, a minha alma, aqui nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos ficar com nossos olhos fechados, irmãos, e eu vou orar por você agora. Amém? Fazer uma oração para que Deus venha te abençoar, venha te fortalecer aqui hoje à noite. O objetivo dessa reunião é abençoar as pessoas que vêm aqui nessa reunião, amém? Nós vamos orar para as pessoas que estão em casa para que Deus venha abençoá-las também. Então, só eu vou orar agora, tá bom, irmãos? Fazer uma oração por você. Você vai receber uma oração minha agora, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos aqui, meu Pai, e reconhecemos, Senhor, que precisamos do Teu perdão, da Tua misericórdia aqui nessa noite. Todos nós aqui, a pessoa que está em casa, repetiu essa oração reconhecendo os seus erros. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu anulo agora toda e qualquer atadura na vida dessa pessoa. Eu amarro todos vocês, espíritos que amarraram a vida dessa pessoa. E eu ordeno que vocês soltem ela agora, amarrados em nome do Senhor Jesus. Sai!
vão embora da vida dessa pessoa. Essa pessoa passa a ser livre aqui nessa noite, de toda amarra, de toda atadura, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E todos vocês, demônios agora, do maior ao menor, que tem se levantado contra essa pessoa, seja o demônio que for, eu compro a briga dessa pessoa agora. Eu amarro vocês, demônios, do maior ao menor, e em o nome do Senhor Jesus eu ordeno que vocês soltem essa pessoa agora. Sai, vão embora, saiam fora da vida dela agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amarro vocês, demônios, que agem na alma dessa pessoa, gerando essa angústia, gerando essa ansiedade, essa inquietude, esse mal-estar. Vocês, demônios, são amarrados agora, em o nome do Senhor Jesus, amarrados e arrancados da alma dessa pessoa. Eu ordeno que vocês saiam da vida dela. Saiam. Vão embora em nome do Senhor Jesus. Saiam. Soltem a vida dessa pessoa, a alma dela agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos vocês, espíritos familiares, espíritos de enfermidades, vocês são amarrados agora, e eu ordeno que vocês soltem o corpo físico dessa pessoa agora, em o nome do Senhor Jesus. Saiam. Vão embora agora em nome do Senhor Jesus. Saiam fora daí. Todo mal bata em retirada agora. Você, demônio, que tem perturbado essa pessoa, vocês que têm tirado o sono dela, que têm trazido medo na madrugada, aquela opressão, aquele mal-estar, o pesadelo, toda a fúria do inimigo, que tem se levantado contra essa pessoa, oprimindo ela na madrugada. Eu amarro vocês, demônios, eu arranco vocês da vida dessa pessoa e ordeno que vocês soltem ela agora, em o nome do Senhor Jesus. Sai. Vão embora agora em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos vocês, demônios, que foram pagos, que foram invocados para destruir a vida dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus Cristo, não deixa nada distrair você. Fecha os teus olhos, concentra a tua fé. Amém? Toda a fúria do inimigo que foi invocado para destruir a vida dessa pessoa, trabalho feito com o nome dela, com a roupa dela, trabalhos feitos com sangue, eu anulo todo o mal aqui. Eu enfrento vocês, demônios, e amarrados, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno. Vão embora, em o nome do Senhor Jesus. Passa aqui, meu Senhor, agora, tanto aqui como a pessoa que está nos assistindo. Passa, Senhor Jesus, e arranca todo o mal, Senhor Jesus, toda a inquietude que há no coração, na alma dessa pessoa. Passa, Senhor Jesus, de vida em vida e arranca, Senhor Jesus, todo o mal e coloca a tua presença, a tua paz, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, essa pessoa em todas as áreas da vida dela. Que o Senhor venha abrir os céus, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, e abençoar a todos em todas as áreas. Nós oramos pelo familiar, Pai, dessa pessoa que se encontra aqui. Pedimos que o Senhor venha agir na saúde, que o Senhor venha salvar os nossos familiares e os familiares desses que estão nos assistindo e vão nos assistir. Amarramos todos os demônios de enfermidades, de vícios, de opressões lá no familiar, de cegueira espiritual. Amarramos vocês, demônios, e ordenamos que você solte os familiares, em o nome do Senhor Jesus. Sai! Vão embora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa todas essas pessoas, Pai, todos os familiares e todos os nomes que estão aqui nessa caixinha. Entregamos, Pai, a nossa consagração a Ti e Te pedimos, Pai, nos leve em paz
até a nossa casa, o nosso lar. Te louvamos. Agradecemos, ó Deus, por essa palavra, por essa oração. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.